E nesse momento eu quero entrevistar o meu amigo Thiago Guedes, doidão, que fez muita loucura por Deus e principalmente uma delas, rasgar um contrato de futebol por causa do Senhor. Vamos recebê-lo com alegria! Thiagão. Aê! Eu tô pegando esses meninos aqui. Muito doido! Tiagão, que legal te receber aqui. Você é um doido por Deus, né, velho? Você é um cara que tá inconformado. Totalmente inconformado com o sistema e buscando mesmo uma mudança. E eu creio assim que Deus tem muita coisa para fazer aí nessa Essa geração. inconformidade, ela começa com a nossa própria, para dentro da gente, não é verdade? Com certeza. E antes de você inspirar pessoas a serem inconformadas, você viveu isso na sua própria vida. Totalmente. Você tinha algumas chances, algumas portas, que acho que muitos que estão assistindo encarariam como de Deus, né? Isso mesmo. É engraçado que a pessoa, para falar hoje assim, uma coisa de Deus, ela traz paz. Ai, eu tô sentindo tanta paz, né? Só que eu tava vendo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, dizendo que Hitler era um cara que hora nenhuma teve crise de consciência do que ele fazia. Ele era pintor, ele era um cara que gostava de coisas finas, ele fazia tudo aquilo com paz, mas estava completamente errado. Então é possível a gente não ter paz e estar no centro da vontade de Deus, não é verdade? Sim. E é possível a gente, o contrário também. Você viveu uma situação assim relacionada a esporte. Isso. Conta pra gente. Então, eu sempre fui apaixonado com futebol. Meu avô jogou profissionalmente. E eu sempre fui doido, jogava bola todos os dias da minha vida. Literalmente, eu matava aula também para jogar futebol. E eu me converti aos 12 anos e fui crescendo. Com 17, joguei no Atlético, joguei jogar no Cruzeiro também, na categoria de base. E quando eu estava com 17 para 18 anos, eu estava com um empresário e eu estava já tudo organizado. Fui jogar, fui fazer ia participar de um campeonato de futebol no interior, na cidade de Itabirito, e lá tinha uns olheiros. E chegando lá, eu estava jogando, os empresários lá de Portugal olharam, observaram e quiseram me levar para lá. E eles falaram assim, não, tá tudo ok, a gente gostou do seu futebol, a gente tem acompanhado você, o seu treinador te indicou, e a gente quer levar você para lá e tal, a gente tem um contrato já, a gente é o representante, a gente é o olheiro do time, e a gente gostou do seu futebol. Eu estava com 17 anos e eu assim, eu falei, meu sonho realizou. É de Deus, gostei demais, é de Deus, eu gostei demais da conta e tal, e falou, então volta para casa, faz as malas, e você volta daqui 2 dias. E eu voltei para minha casa, fiz as malas, contei para minha mãe, e eu tava lá. E o Kaká tava arrebentando na época. Foi 2005, 2006. E eu falei, o senhor tá sendo fiel. Eu vou ser o próximo Kaká. Tal, aquela coisa toda. Eu falei, é de Deus tudo isso e tal. Só que algo, só para entender. 1 ano antes, eu tive uma experiência numa praça, perto da minha casa. E ali, o Senhor pediu para que eu pudesse ficar 1 ano sendo amigo de 5 moradores de rua. 1 ano. E eu comecei a andar com eles, comecei a todo dia falar com a minha mãe, faz comida mais aí, eu pegava, fazia umas marmitas, levava para eles, almoçava com eles, quase todos os dias. Com moradores de rua? Moradores de rua, 5. Na praça do meu bairro, no Santa Mônica. Aí ali, eu fui fazendo amizade, ouvia eles, chorava com eles e tal, sozinho. E foi crescendo aquela amizade. Isso foi de graça, surgiu esse desejo do nada? Isso, tipo assim, é porque paixão mesmo, foi o próprio Senhor que foi colocando e tal, porque quando eu me converti, eu gostava muito de estar no meu quarto orando, ficava muito tempo orando, e o Senhor falou, não, Thiago, agora eu quero que você faz lá na rua. Você vai fazer culto na praça. E as formas que eu entendia de culto era relacionamento, porque Jesus tinha relacionamento comigo, eu falava, então, eu vou cultuar ele relacionando com pessoas. Uhum. Então, comecei a fazer amizade com esses moradores de rua, fiquei 1 ano com eles, 1 ano. Ali tal, chorava, fiz amizade com eles. Teve uma experiência bem interessante, que um dia eu fui levar eles para o culto. Eles não quiseram ir para o culto porque estavam todos mal vestidos, aquela coisa toda. Falei, não tem ninguém lá em casa. Fechou. Peguei os 5, levei lá para minha casa, os 5 tomaram banho, peguei minha roupa, dei para eles, e depois nós fomos para o culto. E ali todos se sentiram muito à vontade.
Que legal. Aí aquilo marcou minha vida. O Senhor falou assim, Thiago, olha isso. A sua simplicidade, você fez algo tão simples e trouxe dignidade para esses 5 jovens. Eu entendi que o evangelho era integral. E ali, aí passou aquele período, e logo um mês depois eu recebi essa proposta. Aí eu falei, nossa, eu fui fiel no pouco, você vai me colocar no muito agora. Vou ganhar muito dinheiro e vou abrir caixa de operação, vou ajudar os pobres, aquela coisa toda. Quando eu estava com as malas prontas, eu fui orar para agradecer a Deus. Ao orar para agradecer a Deus, o Senhor, ele falou comigo assim, Thiago, eu tenho alturas maiores para a sua vida que não é o futebol. Meu Deus. E só que esse lugar que eu tenho para você vai chorar muitas vezes, vai ser uma porta estreita, mas eu vou estar com você, eu vou pegar você pela mão. Se você escolher o futebol, eu vou te abençoar, porque você é o meu filho. Mas eu tenho algo maior para a sua vida que não é o futebol. Você imagina, eu fico imaginando você pensando, o que pode ser maior do que o futebol? Isso. No país do futebol, né? O que pode ser maior do que o futebol? E eu não planejei a minha vida para outra coisa, a não ser futebol. Eu não planejei a minha vida para fazer outra coisa. Estudei só para passar de ano na escola. Então, eu ouvi aquilo ali e eu falo para vocês com todo o meu coração, aí o Senhor me fez lembrar dos 5 moradores de rua. Me fez lembrar deles. A fisionomia deles, o sorriso deles, a experiência que eu tive com eles durante um ano. E aquilo ali marcou minha vida. E quando eu olhei para eles, eu entendi. O Senhor está me chamando para amar. E se eu for ganhar de lá, eu não vou ter esse contato, porque vida de jogador é concentração, é viajar de um lado e para o outro. E ali eu falei, Senhor, e foi literalmente esse gesto que eu fiz. Falei, Senhor, tamo junto. E ali eu rasguei meu contrato, falei com o meu empresário. Você rasgou mesmo, rasguei, fisicamente? Fisicamente o papel. Você rasgou? Eu estava com o papel porque eu tinha que levar para minha mãe para assinar. Porque a minha mãe tinha que assinar porque eu estava com 17 para 18 anos. Então, como eu ia sair do país, então eu tinha que levar minha mãe assinar. E eu fui, rasguei. E minha mãe já tinha assinado, porque eu já tinha ido embora, já tinha feito minhas malas, eu estava voltando. E o Senhor falou isso comigo. Então eu rasguei o contrato. O mais interessante que eu vejo, Thiago, é que falou com um adolescente de 17 anos. Sim. Então, assim, não há limite para o que Deus pode fazer para alguém que está disposto a ouvir a voz dele, não é verdade? Não tem. E você rasgar um contrato, cara, tipo assim, já imaginou aí, banda, um contrato assim, seria uma banda normal tocar no Rock in Rio, seria, 17 anos, Europa, todas as portas se abrem. Imagina os meninos em casa que jogam bola, louco por essa oportunidade aí, ouvindo isso agora. Pois é, por isso que as entrevistas aqui no Nunca é Tarde são sempre garimpando gente que faz loucura por Deus. Você fez. Aí você fala assim, não, ele trocou o futebol pela Liga Mundial de Vôlei. Não, você trocou pelos mendigos. Agora conta o que veio depois. Isso. E eu falo pra você que eu nunca me arrependi. Nunca na minha vida passou 1%. Nunca. 3 meses depois eu fui trabalhei no restaurante servindo. Como garçom, limpando mesa, entregando bife nas mesas, lavando vasilha dentro de restaurante. Fiquei 2 anos ali. Naquele restaurante, a maioria daquelas pessoas cozinheiras, os funcionários se converteram ao Senhor Jesus. E foi passando o tempo e o Senhor me deu esse amor pelos marginalizados da sociedade. Amor. E aí você fundou uma instituição. Isso. Como é que é isso? Aí a gente fundou, eu comecei com 3 jovens, um problema de homossexualismo, um jovem que já tinha matado 3 pessoas e um outro que era traficante. Comecei uma célula com esses 3 jovens e eu comecei a andar com eles, fazer amizade com eles. Esses 3, nós 4 começamos a ter inconformismo pelas favelas. Conformismo pelas favelas. Eu comecei, aí aconteceu lá no viaduto, na Teresa Cristina, aquela enchente, que várias casas caiu e tal. A gente foi para lá. Conheci os moradores dali e tal, desabrigados. E eu cheguei na Lagoinha, na minha igreja, falei, quem que poderia ajudar doando alguma coisa? Quando eu fui ver, em uma semana a gente arrecadou um tanto de móveis, conseguimos uma carreta para poder levar, e aquilo marcou minha vida. Eu falei, peraí, isso eu posso fazer mais. Eu tenho amizade, sou extrovertido, eu posso influenciar pessoas da igreja para ir para as favelas da cidade. E começou. Então comecei a todo mês fazer projetos, impactos, fechar a rua mesmo com a prefeitura. A gente levava piscina de bolinha, pula-pula, cama elástica para a favela. E eu comecei a conhecer os líderes da comunidade, os traficantes também. E temos ido todo mês, a gente tem ido para as favelas com um projeto chamado Expresso pela Vida. E isso tem 6 anos inconformados. Tem 2 anos que o Senhor falou, Thiago, você precisa ter algo de ver os frutos também. Porque a gente ia só um dia e voltava, né? Falei, não, eu quero ver resultado. Quero ver as pessoas sendo transformadas de perto. Tem 2 anos, formei no Carisma e tal. Aí,
eu formei no Carisma, e quando eu formei no Carisma, eu fui conhecer o Afro-Reg, conheci o Afro-Reg, fui para o Rio de Janeiro, fiquei uma semana lá conhecendo o trabalho do Afro-Reg, voltei, falei, me apaixonei, falei, é isso que eu quero abrir ONG nas favelas de BH. Eu quero ter inconformismo com a desigualdade social e outro inconformismo com o comodismo dos jovens da igreja. Então eu falei, então eu vou chegar na minha igreja e todos os profissionais em qualquer área, eu vou fazer com que eles sejam relevantes dentro da comunidade, porque eles precisam. Você então acabou pegando, hoje o Inconformados tem um batalhão de gente. Isso, hoje nós somos 20 projetos na sociedade, em vários setores, em faculdade, em escola. Temos projeto com mulheres com depressão, temos vários projetos, são 80 jovens hoje, membros, fora os voluntários, que são mais de 500 cadastrados, e são 80 jovens, e esses 80 jovens que sustentam a ONG Inconformados hoje. Não, mas a partir de hoje vai ter mais gente que vai ajudar. Eu quero que você olhe para essa câmera aqui e fale como pode ajudar, se tem uma conta bancária, redes sociais, fala aí pro pessoal. Então, nós temos uma ONG no Morro das Pedras e eu quero convidar você para poder nos ajudar de alguma forma. Tem o nosso contato aí na televisão. Meu telefone é 9260-1506 e também tem o nosso site, que é www.institutoinconformados.com.br. Você pode entrar lá, você pode conhecer mais do nosso trabalho. Vai ser um prazer. Tem o meu e-mail também, que é thiagoreino88@gmail.com. Eu creio que você fazendo contato com a gente, você vai saber como você pode nos ajudar de várias formas, não apenas financeiramente, mas também com a sua mão de obra, com o seu talento, com o seu profissionalismo, você pode fazer a diferença. Seja relevante na sociedade. Então eu quero fazer para o Thiago, então, a pergunta principal, mais difícil, faz aí. Thiagão, então, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para amar o próximo. Eu pego uma frase do general William Booth, que é o fundador do Exército de Salvação, que ele falou que enquanto existia jovens nas drogas, enquanto existia prostituta nas ruas, enquanto existia uma criança morando na rua, eu lutarei. Que lindo, foi muito gostoso te entrevistar. Deus te abençoe, seu inconformado. Glória a Deus. Pode ser por trás.